tarde e noite, manhã, tarde e noite. Depois foi aumentando o ritmo desse remédio. E eu não alcancei o que eu queria, que era ficar curado. Quem está doente quer ficar curado, é a coisa mais simples. Mas, um dia, lendo essa palavra aqui, lendo essa palavra, está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, e no versículo de número 7, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso será feito. Verso 8: porque nisso será glorificado o nome do meu Pai que está no céu. Quando eu me deparei com essa palavra, eu disse: pronto, eu estou em Jesus, e Jesus está em mim, e eu tenho a palavra dele. E Jesus me cura, Jesus me curou naquela hora. Isso faz 16 anos. Aí quando eu entendi que Jesus tinha esse poder, a minha mãe tinha um problema sério na coluna. Ela tinha 10 bicos de papagaio na coluna. Quando dava crise, ela não se levantava da cama. E eu entendi que Jesus, através da oração, ele poderia curar minha mãe. E não foi diferente. Ano de 2012 ela teve uma crise. Ela ficou deitada em cima da cama, não conseguia se levantar. E nós estávamos chegando na casa dela, já era casada, e ela falou a situação, e ali nós oramos por ela. Ela se levantou da cama, ficou muito feliz. O médico disse que ela nunca mais podia pegar um quilo de açúcar, nem varrer uma casa. E nesse mesmo dia, nessa mesma tarde, eu vi minha mãe varrendo a casa e ajeitando as coisas lá que estava tudo desarrumado, porque já fazia alguns dias que ela não fazia. Também eu vi o meu pai, João Antônio. Meu pai tinha um problema muito sério. Nós morávamos no sítio, meu pai levou um coice de uma vaca no joelho. E o meu pai, todo tempo de chuva, a perna dele encurvava, ele não conseguia estender a perna. E eu vi meu pai, através de uma oração, a perna dele voltando ao normal. Glória a Deus, aleluia! Só por aí, eu me criei vendo a minha avó paralítica. A minha avó, quando eu era criança, ela sofreu uma trombose, e isso, o lado esquerdo dela atrofiou. O braço dela não se movia, e nem a perna dela também se movia. E um dia eu convidei um amigo meu para nós orarmos pela minha avó. E nós oramos pela minha avó. E naquele dia, era uma tarde, eu vi minha avó levantando da cadeira de rodas. Eu não sei se você acredita. E isso aí não é problema meu se você não acreditar. Só que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Agora é o crédito que nós damos a Ele. É o crédito que nós damos a Ele. Você pode ter um homem aqui de Caturité que tem a palavra mais forte, mais certa, mais segura. Mas se alguém não der crédito à palavra dele, a palavra dele vai ser vã. Ele vai falar palavras por palavras. Agora, se você der crédito, você vai ver alguém do seu lado. E eu digo para você que qualquer autoridade que tenha aqui em Caturité, nenhuma delas consegue amarrar a sandália de Jesus. Porque Jesus é superior a todas as autoridades. Por que ele é superior a todas as autoridades? Livro dos Salmos 113, a Bíblia Sagrada diz que ele se encurva para ver o céu e a terra, e faz da terra escabelo dos seus pés. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8 por diante, a palavra de Deus diz que ele pega todas as areias da terra e pesa numa balança de precisão, e também pega todas as águas da terra e enrola na bainha da sua camisa. E as nações da terra, para ele, é como uma gota fora de um balde. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Por isso que essa palavra tem um poder inefável, absoluto, sobre todas as coisas. Por quê? Porque foi através dessa palavra que tudo foi criado, inclusive eu, inclusive você. Aí no Evangelho de João, capítulo 1,
primeiro, versículo número 1, diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Capítulo 1, verso 14, e a Bíblia diz assim: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de vida e de verdade. O verbo era Cristo. Cristo se levantou, e ninguém nunca mais abaixa Cristo, porque o trono dele é sobre todas as coisas, e ninguém sustenta ele. Jesus, quando andou na terra, ele fez cego ver, ele fez paralítico andar, ele fez mudo falar, ele fez surdo ouvir. Jesus parou a força da água, parou a força do vento. Ele fez coisas extraordinárias. Demônio para Jesus não é nada. Feitiçaria, bruxaria, isso aí com Jesus não é nada. E nem quem serve é ele. Pois a palavra de Deus diz no Salmo número 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu escudo, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não temerás espanto noturno, nem espírito que morte que voe ao meio-dia, nem que assole à meia-noite. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido, porque ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde por onde quer que tu fores. Quem tem Deus da Bíblia como o seu escudo, pode ter certeza que a vitória é dele. Esse homem que nós lemos aqui, o texto bíblico que nós lemos, esse homem, ele não via, mas ele ouvia. Tem alguém me ouvindo aqui? Se você não estiver ouvindo, Jesus pode curar você nessa reunião, e você sair daqui ouvindo, porque ele tem esse poder de fazer isso ainda hoje. Tem ou não tem? Tem o mesmo poder. Esse homem ouvia, e a Bíblia Sagrada diz no texto que nós lemos, que ele estava à beira do caminho mendigando. Esse lugar que ele estava era uma passagem de Jericó. Essa passagem de Jericó era um lugar muito estratégico para se pedir esmola, porque descia cerca de 120.000 sacerdotes de Jerusalém para Jericó, porque em Jericó existia uma estalagem que acolhia esses 120 sacerdotes. Então quem tinha uma deficiência ia para esse caminho para receber esmola através dos sacerdotes. E com certeza aquele homem ali, ele recebeu muitas esmolas. Mas a palavra de Deus diz que um dia ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Ele entendeu que Jesus estava passando por ali. E quando ele entendeu que Jesus estava passando por ali, ele